Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre doma de cavalo, do começo, do zero até o fim, principalmente usando o hackamore. Como usar, que horas colocar, tudo isso dentro daquilo que eu entendo que me serviu e da forma que serviu. Não é a única maneira, não é a verdade absoluta, longe disso. O hackamore é um mundo a ser explorado e a doma do cavalo muito mais. Esse cavalo que está aqui atrás de mim já é um cavalo domado, é um cavalo que ainda precisa acertar algumas coisas, mas já é um cavalo pronto, de freio, mas é um cavalo que precisa ainda se assentar. Ele tem 6 anos, mas eu vou usar ele para demonstrar. Ele foi um cavalo que eu comprei ele com 3,5, 3 anos mais ou menos, e comecei ele de novo. Praticamente comecei ele de novo, ele veio de uma outra história. Então eu vou usar para poder dar o exemplo. O meu foco principal, que eu mais pego cavalo para domar, é cavalo para campo, relacionado a boi. Também outras formas, cavalo de cavalgada ou qualquer outra coisa, mas principalmente sempre o meu foco vai ser um cavalo manso que atenda às necessidades do trabalho do campo. Certo? O que eu considero um cavalo domado, aproveitando para falar nesta primeiro vídeo, é um cavalo que deixa você pegar, deixa escovar, sabe ficar parado, limpa as 4 patas, monta, desce, fica parado para montar, anda no passo, no trote, no galope, permanece nesses andares, vira para a esquerda e para a direita, para e afasta. Ele sabe fazer o básico dos movimentos todos e é um cavalo que aceita, no mínimo, uma corda, um laço, ou seja, uma sacola. Isso pode ser para o campo, pode ser para uma cavalgada, pode ser para o dia a dia, você querer carregar alguma coisa. Então é um cavalo que tem uma base muito boa, que é manso, que é uma pessoa que tem a mínima noção de montar cavalo, consiga dirigir ele de rédea fechada. E se quiser, se daí é do gosto da pessoa, de freio ou como queira, certo? Eu faço esse processo usando o hackamore. Nós vamos falar do hackamore, das várias medidas, do uso, das fases, de tudo isso. Vão ser sempre vídeos curtos, de no máximo 10 minutos, 15 minutos, que se o assunto é muito grande, se a pessoa quiser saber mais do que isso, eu peço que entre em contato comigo e daí a gente vê se a gente faz um curso, faço um curso por vídeo, se eu vou dar um curso, se a pessoa vem ter um curso, porque o assunto é muito profundo, não dá para ficar só discutindo por WhatsApp sem ter a prática, certo? Então, vamos dar início. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o que o cavalo precisa fazer quando a gente estiver montado. Eu já falei, é o passo, trote, galope, virar para a esquerda e para a direita, parar e afastar. O que o corpo do cavalo precisa ter e o cavalo precisa ter para que isso aconteça? O cavalo precisa, primeiro lugar, ele precisa ser alfabetizado. Alfabetizado, o que significa isso? Significa que ele, a princípio, não entende o que a gente fala e a gente não entende o que ele fala. Então a gente precisa ensinar para ele a nossa linguagem, não é a linguagem falada do ser humano, mas é a linguagem comum da equitação, para que ele entenda cada passo. Que barulho, ou que sinal, ou que gesto com o corpo a gente faz para ele andar, que barulho, sinal ou gesto com o corpo, sinal na rédea ou no cabresto a gente faz para ele virar, para ele parar, para ele afastar. Então é uma alfabetização. A gente vai mostrar para ele, vai ensinar para ele letra por letra, para depois juntar e formar as palavras, associando com figuras, como se fosse uma criança. É o exemplo que eu estou dando. Você ensina a letra C, depois a letra A, depois a letra S, depois a letra A, daí você coloca uma figurinha de uma casa, você mostra onde ele mora, daí você vai ensinando ele a falar casa, para o futuro ele aprender
a falar, associar e escrever casa com uma letra grande, vai tudo torta, para depois no final ficar tudo bonitinho e organizado. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer com o cavalo. Se a gente não ensinar para o cavalo se a gente não alfabetizar o cavalo, ensinar para ele o que eu estou querendo dizer para ele com aquele sinal e com aquele som, ele não tem como adivinhar. Então o caminho fica praticamente impossível. Qual é a forma que a gente vai ensinar? Os sinais são básicos e a gente já conhece, né? Às vezes manda beijo para andar, espanta com um stick ou com uma corda, ou coisas assim. Fala para parar ou não, mas vira, enfim. Você quer puxa para o lado para ele virar. Mas qual é a forma, a metodologia que a gente vai usar para ensinar isso daí? A gente não vai impor a ele, essa é a forma que eu penso, é a forma que eu faço. Não é a única forma de maneira alguma, mas é a forma que eu faço, que eu estou propondo para vocês, para que vocês tentem, conheçam e vejam se dá certo para vocês. Tanto com cavalos como com moares, as duas coisas eu mexo, mas principalmente com cavalo agora que é o assunto. Qual é a forma que a gente vai fazer isso? Qual é o caminho que a gente vai alfabetizar esse cavalo? Não vai ser o caminho da imposição, não vai ser. Vai ser o caminho da opção e não da falta de opção. O que seria falta de opção? Falta de opção seria eu arrastá-lo, obrigá-lo, impor a ele, tocá-lo de forma definitiva. Se eu quero passar numa porteira para cá, eu arrasto ele para lá e ele não tem outra opção. Essa seria uma forma. É a forma que ele não tem outra opção. Eu estou propondo e eu faço a forma da opção. Eu vou sugerir, eu vou causar uma situação da qual ele opte, ele faça a opção por aquele caminho que eu estou sugerindo. Como que eu faço isso? Eu causo um incômodo e o cavalo vai procurar a saída para aquele incômodo. Isso cai do céu na cabeça dele para ele fazer? Não. Eu preciso criar situações para que isso aconteça. A situação criada não é nem um pouco complicada. Se eu puxar o cabo do cabresto que está aqui, eu vou incomodar um pouco a nuca dele. Por mínimo que eu puxe, né, de força. Então, esse incômodo eu só mantenho ele. A hora que o cavalo anda para frente, eu não alivio o cabo do cabresto, ele alivia o cabo do cabresto. Este é o cerne da questão, esta é a raiz da questão. O que acontece? Ele vai começar a entender que quem acha a solução para o problema dele é ele mesmo. Então, eu vou criar um incômodo, e o incômodo não é inventado, por quê? Porque o incômodo eu preciso que ele venha, então eu puxo a rédea. Não é uma coisa proposital, realmente eu preciso que ele venha atrás de mim. Então, ele vem, a hora que ele resolve caminhar na minha direção, ele percebe que o incômodo desaparece. Mas foi uma opção dele fazer isso. Então, qual é a importância dele ter essa opção? Dele poder não vir. Você fala, mas você vai ficar segurando aí até amanhã? Se necessário, sim, mas o caso é que o incômodo não aumenta de intensidade. Ele só permanece um incômodo. Se esse cavalo afastar, for lá atrás, naquele palanque alto lá, o incômodo fica na mesma intensidade, mas ele permanece. Então ele pode se mexer para outros lugares, mas o incômodo permanece. Ele não está preso, é diferente de eu amarrar ele no pau aqui e ele fica preso. E ele ter que vir. E eu continuo, eu permaneço com o incômodo até que ele caminhe na direção da solução do problema. Então a gente vai sempre plantar essa primeira semente e daí a gente vai caminhar toda a doma nesse sentido, com o racamor, depois com o freio e assim por diante, certo? Então hoje é o primeiro vídeo rápido, tá?
e na sequência eu vou gravando outros, para que a gente possa ter essa sequência certinha, né? Às vezes pula um dia ou outro, porque eu trabalho com gado, trabalho com couro, então às vezes fica um pouco pulado, mas vão estar sempre no YouTube e no Instagram, se possível, se der o tamanho. Quero sempre fazer eles rápido, de no máximo 15 minutos. Tomara que eu consiga, que dê certo. Primeiro passo, no próximo vídeo que nós vamos fazer, é exercitar as coisas que o cavalo precisa. A alfabetização, em primeiro lugar, e esta semente, plantar esta semente da busca da solução ou da busca do alívio, ele aprender a procurar nos meus sinais a saída para aquele incômodo a partir de uma atitude dele e não de uma imposição minha, e começar a exercitar as coisas, todas as coisas, todas, 100% das coisas que a gente vai precisar montar. Antes de montar, tá? Nós vamos imaginar que esse cavalo é chucro. Então a gente vai exercitar o passo, o trote, o galope, a cadência, a gente vai fazer os círculos, as viradas, fazer tudo isso do chão primeiro, para depois de cabresto, depois de racamó, para a gente subir e daí começar a trabalhar ele de cima, ok?